Pastor Wallace, Uau. bem-vindo ao Pod VIP. É uma alegria enorme estar aqui com você nesse programa especial. Eu sei que vai ser realmente uma noite muito, muito legal. A gente vai falar sobre assuntos poderosos aqui. E polêmicos também, polêmicos. É verdade, porque nós estamos fazendo o especial de Natal justamente para falarmos qual é o fundamento cristão nessa data, né, Wallace? Sim. Você, melhor do que ninguém, vai poder nos responder aí qual é a origem da história natalina. Legal. Não, vai ser muito especial. Eu entendo que muita gente se confunde nesse período, né? E a gente tem um misto de emoções, um misto de cultural também, social, muito comércio também, mas o significado do Natal é muito mais profundo do que a gente muitas vezes percebe. Então a gente vai falar sobre isso. Aniversário de Jesus, assim, falando popularmente, mas não tem uma data específica na Bíblia, Exatamente. né? Que tem uma aproximação, mas como foi definido que dia 25 de dezembro seria o aniversário de Cristo? Na verdade, vem de uma festa pagã, na verdade, né? Os antigos, eles tinham costume de idolatrar e adorar outros deuses, o deus de Saturno, por exemplo, o deus do Sol. Eles tinham esse costume na antiguidade e eles faziam cerimônias de atos sexuais e um monte de coisa, e durante muito tempo. Até que no século IV, na verdade, né, no século IV, a Igreja Católica pegou esse contexto e trouxe para a realidade, na verdade, comemorando, cristianizando, na verdade, essa comemoração para o nascimento de Jesus. Para tentar combater essa festa pagã que acontecia. Exatamente. Por exemplo, a data dia 25 foi instituída por Constantino, o imperador Constantino, que foi um imperador que se converteu, ele se tornou cristão e ele decidiu fazer com que o Império Romano fosse um império cristão. Uhum. Então, nesse período, foi quando se estabeleceu a ideia de comemorar o nascimento de Jesus no dia 25. Mas ninguém sabe ao certo o dia que Jesus nasceu. A verdade é que ninguém sabe. Alguns historiadores acreditam que foi 3, 4 séculos antes da data que está prevista no calendário, né? Tá. E também o período também, porque tem alguns textos, tem algumas partes da Bíblia que nos dão umas dicas para a gente tentar... Que era uma época quente, Exatamente, a estrela, exatamente, né? que aí não cabe muito 24 de dezembro, entendeu? Mas é uma baita de uma oportunidade para a gente refletir sobre o nascimento de Jesus. Então, eu acho incrível. O cristão mais religioso, alguns têm preconceito com algumas coisas. Inclusive não comemoram datas. Né? Tem vertentes de religiões com base no cristianismo que não comemoram datas feitas pelo homem. Porque como vem de uma festa pagã, eles entendem que por conta disso não devem comemorar. Só que deixa eu te contar uma coisa, Gê. Muita coisa vem do paganismo. Por exemplo, os meses do ano, no nosso calendário, ele é totalmente pagão. Gregoriano? É gregoriano. O nome, muitas vezes, muitos nomes que nós temos vêm de origem pagã. A festa de aniversário, comemoração de aniversário, também vem de origem pagã. Não sabia disso. Comemorar anos. A festa de aniversário? Comemorar, celebrar o aniversário, isso vem de uma comemoração pagã. Então, se nós, se tudo que é pagão, a gente não ressignificar, entender que não deve fazer, a gente pode entrar numa linha muito perigosa e deixar de Você ficar acaba muito se bitolado, isolando do mundo e Isso. Por exemplo, eu enxergo o Natal, aí a visão pessoal minha e de muita gente, acredito também. Eu enxergo como uma data de perdão, de união Sim. da família, eu acho muito bonita a questão de sentar à mesa e fazer uma ceia. Então você tem o lado positivo e o negativo para olhar. Sim. Tem que escolher qual você vai seguir. Porque o religioso, a palavra religiosa, assim, de forma mais pejorativa, ele tenta sempre puxar para o lado mais da religião e esquecendo muito da espiritualidade, né? A gente sabe que Jesus, quando ele veio, o que ele mais combateu foi os religiosos. É verdade. Então, muitas vezes a gente cai nessa asneira de entrar nessa linha muito religiosa e começar a condenar coisas que não foram, sem saber discernir e significar as coisas de uma forma como Deus aprova. Eu acho que foi realmente uma estratégia muito interessante no quarto século
ressignificar essa história, porque o povo comemorava. Então, o que eles fizeram? O imperador cristão, o que ele fez? Não, vamos comemorar, mas vamos comemorar certo agora. Vamos comemorar o nascimento de Jesus. Entende? Sim. Já era uma data comemorada para outra coisa, mas vamos agora comemorar para o nascimento de Jesus. Pegar o gancho, ele soube pegar o gancho e ressignificar a história. E assim, gente, de verdade, o nascimento de Jesus é o maior acontecimento da humanidade. De fato, é um divisor antes de e águas. depois. A Bíblia, ela começa a apontar para isso desde o livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, onde a gente vê ali o anúncio de que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás, e que nasceria de uma mulher. Então, desde o primeiro livro da Bíblia já começa a anunciar, os profetas anunciam até que ele vem, entende? E aí a história se divide entre... Cara, você imagina, mais de 2000 anos, cara, as pessoas esperando uma promessa se cumprir. É muito louco isso, né? É a história mais conhecida. Não tem como não ser. Por mais que você não acredite, você com certeza conhece a história. E as nuances que aconteceram no nascimento foi sensacional. E é onde as igrejas hoje fazem musical, fazem peça, até aquela questão de ter ali o presépio, de ter as coisas, é justamente para tentar relembrar um pouquinho do que aconteceu naquele período. Porque foi muito doido. Primeiro, a forma como Jesus nasceu, né? O anúncio pelo anjo, né? A Maria... Cara, vem o anúncio de, assim, uma virgem, cara. Faz sentido. Maria estava noiva. Maria não tinha tido ato sexual com José. Maria era virgem. De repente, ela engravida do Espírito Santo. Como é que o noivo acredita numa história dessa? Nossa... Num período onde, se a mulher traísse, a cultura judaica mulher traísse... Ela poderia ser apedrejada. Né? E aí a história conta que José, no evangelho, né, de Mateus, os evangelhos ali sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, vão ilustrar a história de Jesus com pontos de vista diferentes, mas a mesma história, basicamente. Mesmo, porque eles tinham personalidades muito diferentes. De quem viveu, né? Exato. Estavam lá. Testemunha ocular, que a gente fala. Que a gente estava lá vendo o que aconteceu. E é muito interessante, por quê? Porque quando vem o anjo e anuncia para Maria, e aí José planeja sair na calada da noite para não, né, expor Maria. Mas aí o anjo vai falar com ele em sonho também, falando, cara, esse filho é o filho realmente, é o Messias, é o Salvador. Porque a palavra Jesus, ela é uma tradução, no grego, é uma tradução do hebraico, que era Josué. E a palavra Josué, a tradução original é Salvador, aquele que salva. Então, Jesus é o Salvador, aquele que veio para salvar a humanidade. Cara, e assim, as coisas que acontecem nesse período é muito incrível. Porque, primeiro, essa questão inusitada, de José aceitar, Maria aceitar esse processo. E realmente Maria foi muito agraciada. E antes do fato mesmo, já havia profecia e a perseguição contra o povo também, que houve uma perseguição enorme com os bebês e nascidos até 2 anos, não é isso? Foi depois que o rei Herodes descobriu que haveria um Salvador, um rei Salvador. Ele, sabendo disso, com certeza guiado pelo inimigo, ele foi e criou uma estratégia de matar os bebês, né? Até 2 anos de idade. E tudo isso Jesus passou, teve que fugir para o Egito. Cara, sabe quantos quilômetros dava da onde ele estava até Belém, por causa que naquele período teve que ter um censo? Não sei se você chegou a ler isso, teve um censo que eles precisavam, como José era descendente de Davi, ele teve que ir para Belém, logo assim, perto do nascimento. Mais de 140 quilômetros ele teve que viajar a pé. São 8 dias. Imagina Maria com barrigão, viajando 140 quilômetros para poder Jesus nascer em Belém, por causa do censo. Então, tiveram muitos contratempos para que Jesus pudesse nascer. E aí Jesus depois tem que fugir para o Egito, por causa, né, essa correria toda. Foi muitas coisas. Aí aparece um anjo para os pastores. Aí daqui a pouco aparece um coral de anjos, e eles ficam doidos, falam, Jesus nasceu. Tá tudo nos evangelhos, sabe?
assim, foi muita loucura, assim, a história de Jesus. Os 3 reis magos, né, que vêm para presentear, que inclusive é a origem da nossa tradição de presentear no Natal. Muita gente pega esse gancho, né, dos reis magos. Mas a verdade é que as tradições, elas foram se... adaptando. Foi se adaptando, entendeu? Porque não necessariamente está tudo na mesma fonte. Por exemplo, quando a gente fala da árvore de Natal, a árvore de Natal também tinha um povo que tinha os pinheiros, que eles idolatravam aqueles pinheiros, viam como um lugar de esperança, o pinheiro representava esperança, representava saúde e tal, mas alguns historiadores acreditam que Martim Lutero foi o primeiro que trouxe a árvore de Natal para dentro da igreja, assim, da casa, enfim. Então, essa cultura veio dele. Mas, por exemplo, o presente está muito mais ligado ao comércio também. Agora, Papai Noel... Aí já são outros 500. Tem várias histórias que são de origem, né? Tem a escandinava, tem enfim... Mas a principal que o pessoal mais fala é de São Nicolau, que foi um bispo turco, que ele fazia era muito caridoso, dava presente para as crianças, deixava dinheiro perto das chaminés, e aí veio dessa tradição dele, depois grandes empresas como a Coca-Cola pegaram e criaram a figura do Papai Noel. Senhorzinho de vermelho. Exatamente. Com as cores da Coca-Cola. É uma história que quase ninguém sabe essa, né? Que praticamente a Coca-Cola que inventou a figura do Papai Noel. Chegou nesse ponto, né? De fazer ele ali, o senhorzinho com a bochecha rosada e tal, barba branca. Mas o que é interessante? O interessante a gente refletir sobre o Natal é o significado real, né? É verdade. Quando a gente pensa no nascimento de Jesus, a história se dividiu. A verdade é que a humanidade era uma até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, virou uma outra humanidade, até que ele morreu na cruz e ressuscitou. Porque o nascimento de Jesus, de fato, trouxe esperança e vida para todos nós. Porque quando Deus criou Adão e Eva, eles pecaram, e ali veio a maldade, o pecado no coração do homem, até que Jesus viesse. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber uma tentativa de Deus o tempo todo tentando se reaproximar do homem, porque Adão e Eva, antes do pecado, eles tinham uma conexão direta com Deus. Sim. Eles desfrutavam o tempo todo desse amor de Deus, desse relacionamento diário. Não tinha maldade neles. Eles estavam nus e não sabiam, não percebiam a nudez deles, de tão puro que eles eram. Mas quando eles caíram, aí veio a maldade. Aí, você vê que logo depois os filhos, um matou o outro. Olha como é que... Caim e Abel, deu a brecha. Como minha mãe diz, não dê a brecha. Não dê a brecha. Só que aí o Antigo Testamento inteiro, a tentativa de Deus tentando gerar no coração do homem uma aliança, tentando falar com ele para tentar resgatar essa aliança, mas a bem da verdade que ele não conseguiu 100% como era. Aí ele teve que enviar o filho dele.